Olá, pessoal, estamos de volta. Desculpem, a gente teve uma série de intercorrências por questões aí, né, da internet. Por conta disso, a gente acabou perdendo um pouco de tempo, né? Aí, pô, cai, volta. Então a gente vai, não vamos ficar mais uma hora, tá? Mas a gente tá aqui só para a gente terminar nosso papo, reconhecendo que a gente acabou ficando aí prejudicado, quebrou nosso raciocínio, né? Então é, voltando. Olá, meu amigo. Olá, Juliana. Desculpa, sabe, cortar bem no meio, mas é que como eu que estou fazendo aqui pelo meu, ele avisa pra gente, né? Quando a gente está Verdade. participando, a gente não está ligado no tempo. E Mas é como a horrível gente que está você se sente fazendo pressionado, né? Você se sente pressionado. começa Acaba aqueles dois logo. minutos, sabe, assim, que na contagem regressiva vai aquele cronômetrozinho. Aí você fala, ai meu Deus, vai cair. E outro dia eu tava fazendo uma live e confesso que o papo tava tão assim, a gente tava no meio da história, daqui a pouco caiu. E se cai, não fica salvo, né? Você não tem como salvar quando você é derrubado por Exatamente. eles. Então, desculpem a todos Exatamente. aí, tô dando até um tempinho pro pessoal conseguir entrar novamente, tá? Mas conseguiu Ah, salvar? Conseguiu salvar? salvei, salvei, tá no Ah, story, que bom. tá? Beleza, Salvei, show. salvei. Porque quando a Depois, se gente você me faz dentro. permitir, Aham. depois, se você me permitir, eu posso colocar no meu canal no YouTube, nossa Ah, live? pode, claro, pode Posso. sim, Coloca pode. aquela e coloco essa, uma Pode. complementando a outra, É. né? O ideal seria dar aquelas Beleza. editadas, assim, que tem uns cai e volta, mas tudo certo. O povo vai É entender, verdade. Não, boa, boa. Eu vou pedir para alguém editar pra gente, que aí né? fica Fica, uniformizado. fica Perfeito, melhor, né? Porque perfeito. aí fica um papo melhor, assim. Como a gente vai baixar, dá pra editar um pouquinho, Organizado, né? Fica né? organizado, senão as Porque pessoas senão, até se perdem. Do que coitado, eles estão já, falando? já basta o povo que está sofrendo ao vivo aqui, depois ainda vai assistir, vai ter que ficar no cai e volta. Mas Gente, aí, nós pedimos até desculpas, porque, ah, infelizmente, a internet ultimamente está assim, né? Tá um absurdo. Você não é consegue muita gente concluir utilizando. muitas pessoas. Mas a gente Ah, estava falando, né, Juliana, da questão da ó, prescrição total, sobre a pois é. interpretação da prescrição total. Sabe aonde eu me pego, tá? Para a questão da inconstitucionalidade, que aí eu venho refletindo sobre isso. Eu até já fiz um estudo, assim, não tão aprofundado, tá, gente? Mas, assim, eu andei olhando e até estudando. O que que acontece? Eu acho que tudo se resume ao fato de qual é a interpretação que a gente vai dar para o artigo 7º da Constituição, no inciso 29, no seguinte ponto, tá? Se você fizer um estudo comparativo e for analisar a fruição da prescrição durante a vigência do contrato de trabalho, tá? Em alguns países, eles adotaram regras que não frui a contagem do prazo prescricional durante a vigência do contrato. E, na verdade, só quando acabasse o contrato que haveria a contagem do prazo prescricional. Então, muitos países nem falam em prescrição durante a vigência do contrato, só falam depois do fim do contrato, aí variação, né? De quanto tempo Uhum. tem para entrar, se 1 ano, né? 2 anos, como o nosso, enfim. E outros países, eles fazem o quê? Eles colocam a fruição da prescrição durante o lapso do Do contrato de contrato. trabalho. Então, eu acho que tudo vem dessa interpretação, porque pelo que eu andei, né, olhando e pesquisando sobre isso, até para formar uma opinião, veio dizendo que o Brasil adotou a interpretação que há fruição de prescrição durante a vigência do contrato. Então, como a Constituição ela fala do prazo de 5 anos, né, que seria então na vigência do contrato, daí surgiu a interpretação que levou à súmula 294 do TST e automaticamente a inclusão do parágrafo 3º no artigo 11. Então, assim, dentro do viés constitucional, por isso que eu confesso que eu ainda não consigo bater o martelo exato da inconstitucionalidade exata, porque justamente preciso afinar isso, porque efetivamente, como para ter aquele posicionamento de falar assim, você acha que é inconstitucional? Tem que ter todo o filtro, né? Então, assim, Uhum. eu vejo que nesse caso, tudo se delimita a você definir isso. Se você acha efetivamente que a redação trazida pelo artigo 7º, 29 da Constituição, se ele trouxe para a prescrição trabalhista
a fruição durante o contrato ou se ele não trouxe a possibilidade de fruição de prescrição durante o contrato, que eu acho que isso vai ser, a meu ver, tá? O caráter diferencial para você conseguir trazer a sua análise se vai para constitucionalidade ou para inconstitucionalidade. Eu não sei se você concorda comigo, se você traz isso também. Juliana, eu vou até fazer a leitura novamente aqui do dispositivo, do inciso 29 do artigo 7º, porque olha só como é que ela diz. Ação, vírgula, quanto aos créditos. Ela não fala quanto a questões de natureza declaratória, até porque se nós lembrarmos, as ações de busca, por exemplo, de reconhecimento de vínculo são imprescritíveis. É uma pretensão que não prescreve. Então, o que se prescreve é crédito, né? A pretensão incidente sobre crédito. Então, para chegar nessa interpretação que eu estou te passando, que eu estou passando para os nossos amigos aqui, eu levo a cabo exatamente a literalidade do texto constitucional. Quando ela diz, olha, ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Então, se ela está falando que o que prescreve em 5 anos são os créditos, eu vejo, né, volto a dizer, de uma maneira muito flagrante, uma afronta ao texto constitucional quando um diploma normativo primário, que é o caso, né, da nossa lei ordinária que mudou a CLT, ela traz uma prescrição de caráter total, dizendo o seguinte, olha, se a empresa descumpriu ou alterou o contrato por ato unilateral, a partir desse momento começa a fluir o prazo prescricional de 5 anos para você buscar a declaração de nulidade daquilo. Porque quando eu busco a declaração de nulidade, volto a dizer, eu não estou na busca de crédito. Eu só quero que aquele ato que me causou uma lesão, que já é nulo de pleno direito, seja sim reconhecido pelo Estado juiz, para que aí sim, do ajuizamento da ação, eu consiga voltar os meus últimos 5 anos. Porque vamos pensar, Juliana, no nosso exemplo, uma pessoa que trabalha, ela está há 5 anos na empresa, tá? E aí, de repente, ou 1 ano na empresa, um comissionista que está recebendo lá a comissão de 5%. 1 ano depois do início do contrato de trabalho, a empresa vem e diz, olha, agora a sua comissão não vai ser mais de 5%, vai ser de 2%. Ela está alterando com violação notória a legislação trabalhista, nós sabemos disso. 468 e 9º da CLT. Correto? Correto. Muito bem. A partir desse momento, então o trabalhador começa a receber comissão de 2%. E assim fica recebendo. Ele está sendo prejudicado em 3%. Durante 6 anos. A partir da alteração, durante 6 anos. Ele é demitido e quer entrar com a ação trabalhista. Ele nos procura. E aí nós vamos ajuizar a ação para ele falar o seguinte, querido, o que você quer? Qual é a sua pretensão? Aí ele vai dizer, não, eu quero a diferença das comissões dos últimos anos. E eu vou falar para ele, olha, infelizmente você não pode, porque a lei diz que você pode ajuizar a ação até 2 anos, buscar os créditos dos últimos 5 anos, mas como você demorou muito para ajuizar a ação, porque você estava trabalhando, você não consegue voltar naquele ato lesivo, que foi exatamente a alteração do seu contrato de trabalho. Ele, mas eu não quero aqueles valores lá, eu quero só dos últimos 5 anos. Eu falo, mas você não pode, porque você não consegue atingir aquele ato lesivo. Porque isso a doutrina, né, a lei agora chama de prescrição total. Percebe? Então eu vejo que assim, ele consegue voltar aos últimos 5 anos, conseguir essas diferenças de 3% dos últimos 5 anos, desde que a gente atinja aquele ato lesivo e declare a nulidade dele. Claro, aquele primeiro ano lá da alteração, ele não vai conseguir as diferenças, porque não volta, só volta 5 anos. Mas para a declaração de nulidade, que é imprescritível, tem que voltar. Porque essa decisão aqui vai ter caráter ex tunc. Senão eu estou desvirtuando o próprio instituto, né, de uma ação declaratória. Perde o sentido entender a ação declaratória se ela não atinge, né, nesse ponto, aquela mudança na relação contratual. Entendeu o meu modo de ver o Instituto? Entendi. Eu estou prestigiando a prescrição quinquenal para fins de crédito, mas não para questões o quê? De nulidade dos contratos de trabalho. Que aí se, a tem gente que for retroagir. se a gente for pegar o gancho, né, ao próprio comando constitucional, e aí eu tô
dentro da sua fala, eu estou trazendo. Estou aqui, né? Quietinha aqui, né? Se você for realmente pegar o gancho na fala, quando a gente pega a redação do artigo 7º, 29 da Constituição, ele não faz diferença se o crédito, salvo engano, está previsto em lei ou entre as partes, né? Exatamente. Então, assim, o comando constitucional não fez essa... Foi mais uma vez, eu acho que de repente, reforçando essa tese da inconstitucionalidade, de novo usar aquele mesmo argumento de que quando o legislador não fez a restrição, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, né, isso foi para a jurisprudência trabalhista, muito criticado, acabou indo para a própria legislação infraconstitucional, e eu acho que somando a esses argumentos, se a gente for perceber, de fato, não existe na própria previsão constitucional a diferença, né? Se o crédito estava previsto na lei ou se foi pactuado entre as partes. Então, foi uma restrição da interpretação e que, nitidamente, isso acho que todos vão concordar, a violação 468 é flagrante, né? Quando você vê a questão da alteração do contrato, ainda mais que eles falam alterar ou descumprir. Então, eu realmente, esse viés seu... Ele olhando para o lado de proteção ao trabalhador, que acaba sendo o maior prejudicado nessa história, vem todo no viés de proteção. Porque realmente a pessoa, vamos agora trazer a análise prática, né? Nossa, que acaba trazendo as teses e a importância das teses. Realmente, se a gente for pensar, quando o cliente chega ao escritório e conta uma situação dessa, o que o cliente fala diante disso? Doutora, mas eu nem sabia que eu tinha que tomar uma atitude antes, né? Então, assim, há também uma grande falta de informação, de um modo geral, à população. Muitas das vezes a pessoa, às vezes ela até já ouviu falar que quando acabar o contrato ela tem que, em 2 anos, procurar a justiça. Isso até acaba sendo, assim, bem falado. Mas ela não sabe que ela, pela regra, pode só cobrar os últimos 5 anos, ela não sabe que, dependendo do tipo de lesão, se ela não procura o Poder Judiciário com o seu contrato em curso ainda, ela não pode mais reclamar. E vamos falar uma coisa, para botar mais lenha nessa fogueira aí, que nosso objetivo é a gente trazer, né, aqui a análise falando de forma que a gente consiga contribuir para o pessoal que está assistindo, né, argumentos para as teses jurídicas. Vamos falar uma coisa? Aí a pessoa diz assim, tá bom, doutora, então vamos dizer o seguinte, eu teria que ter entrado com a ação, vou pegar seu exemplo, da mudança do percentual de comissão, que era de 5%, foi reduzido para 2%, né? Então, eu vou pegar teu exemplo, ele teve a lesão de 3% que ele foi lá, né, recebendo menos, só que foi uma alteração do pactuado. Aí ele diz assim, só uma observação, né, Jana? A obrigação é de trato sucessivo, né? Essa prestação é de trato sucessivo. Lógico. A cada mês ele foi recebendo menos, certo? Isso. Agora, imagine que ele fale, né? Aí eu trago pra gente assim, doutora, como eu vou entrar com a ação, com o meu contrato vigente, para reclamar a redução da minha comissão? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente ajuiza a ação, os empregadores normalmente dispensam. E eu não queria perder o meu emprego. Então, o que eu imaginei? Eu vou ter que, né, acatar de uma forma, engolir aqui essa alteração. Eu sei que está errado, eu tenho um feeling que isso está errado. Não é possível que o empregador possa unilateralmente fazer uma mudança dessa, vamos imaginar, né? Só que eu não vou entrar com ação. Por quê? Porque eu tenho a manutenção da minha família, né? Eu tenho que manter meu emprego. Aí eu vou pensar o seguinte, a hora que isso tudo terminar, vou procurar o Poder Judiciário. Aí vamos imaginar que ele foi aguentando no seu exemplo, né? E 6 anos depois disso ter acontecido, o contrato dele acaba. E aí, quando ele procura um advogado ao término do contrato, diz, olha, esses direitos aqui eu consigo pleitear, mas essa alteração aqui, como ela já aconteceu há mais de 5 anos, eu não posso nem olhar. Exatamente. Você tinha que ter procurado o Poder Judiciário antes. Eu acho que vem um problema de fato. Estou aqui refletindo sobre... Eu acho que o bacana é isso. Eu gosto quando a gente começa a trazer para um contexto real, né? E aí você traz de fato, a pessoa vai falar que nem sabia disso, e ela vai dizer como eu vou entrar com a ação no curso do contrato, eu vou perder meu emprego. Eu estava tentando manter o emprego. Então, assim, eu acho que isso reforça, né? Porque se você for pensar, você dizer que se ele não reclama, ele não pode reclamar depois, claro, mas é a prescrição, o direito não socorre a quem dorme. Mas ele não sabia disso também. Mas ele não dormiu, ele estava trabalhando. A questão é essa, ele estava trabalhando, ele não dormiu. Essa interpretação que se faz da prescrição total, no meu modo de ver, ainda, Ju, que a gente não queira adentrar no campo da inconstitucionalidade, e até ressalvo essa possibilidade, nós podemos voltar para o princípio do indúbio pro operário.
Sim. Entendeu? E da alteração E dá uma roupagem diferente. Que aconteceu do 468 também ali. Porque que anula de pleno direito. Né? Gente, é imperioso destacar que essa alteração ela é nula de pleno direito. Está no artigo 9º da CLT. E se é nula, não prescreve. Não é no que não prescreve os créditos decorrentes dessa alteração. Isso sim. Mas sim a questão da infração ao disposto na lei em decorrência dessa alteração contratual. É isso que eu estou falando que não prescreve. Ou seja, resumindo, Juliana, no meu modo de ver, até 10 anos depois dessa alteração, ele pode buscar a declaração da nulidade daquela alteração. Mas ele só consegue as diferenças dos últimos 5 anos decorrentes aí do trato sucessivo. Singelamente, né, no meu modo de ver, tem que ser assim. Ainda que se não adentre na questão da inconstitucionalidade, que também é uma possibilidade. Mas eu concordo contigo em número, gênero e grau. O sujeito está dentro da relação de trabalho. E tem um outro argumento, Juliana. Se a gente quiser enriquecer mais ainda, né, a nossa fala. O artigo 7º, inciso 1º, ele fala que uma lei complementar teria que ser promulgada para proteger o trabalhador contra despedida arbitrária ou sem justa causa. E esta lei deveria prever indenização compensatória. Ora, como eu vou exigir do trabalhador, considerando uma interpretação óbvia mais benéfica, para dar força ao que está no caput do artigo 7º da Constituição Federal, como é que eu vou interpretar esse dispositivo dando a este trabalhador uma proteção para que ele, no curso do contrato, possa ajuizar a sua ação trabalhista, se a lei não diz, se a lei não traz, se a lei não prevê a proteção? Claro, aí minha posição seria totalmente diferente, tá, Juliana? Confesso. Se a lei estabelecesse, olha, enquanto tramitar uma ação trabalhista, ele não pode ser demitido, aí eu concordaria com a prescrição total. Mas se não tem essa proteção, para mim, então, pelo viés a contrário senso, essa aplicação ela é totalmente inconstitucional, fere o inciso 29 do artigo 7º. Não sei se você também já interpretou nesse sentido, né? Eu estou pensando aqui, mas se, por outro lado, também disser que se ele entrar com a ação trabalhista, ele não pode ser dispensado, as pessoas vão começar a entrar com ação para tudo daqui a pouco também. A gente acaba tendo que ponderar. Esse é o problema. Porque esse é o problema. Porque senão, de repente, ele vai falar assim, aqui eu encontrei uma brecha, né? Eu vou entrar com a ação, porque se eu entro com a ação... mas você tem os honorários de sucumbência. Não falou que tipo de ação, não falou qual o valor. Não, né? na verdade, Juliana, eu não tô nem. Meu foco, na verdade, é só o inciso 1º do artigo 7º. A lei complementar, ela nem precisaria estabelecer que não pode ser demitido, até porque demitir é um direito potestativo do empregador. Aí a gente iria para uma inconstitucionalidade em prol do empregador, né? Estaria sendo vedado a ele o direito de demitir, já que ele é o gestor do negócio. Eu digo no sentido de que não existe uma lei hoje, embora haja determinação constitucional nesse sentido, e ali me parece que existe uma violação, né, ao dever normativo que a Constituição estabelece. A Constituição é clara, minha amiga. Ela diz: lei complementar tem que ser criada para proteger o trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo uma indenização compensatória. Então, quer dizer, se o trabalhador entrasse com a ação, evidentemente, ele seria demitido, mas ele teria uma indenização. Sim. Só que hoje ele entra com a ação, é demitido e não tem uma indenização. Então, o que ele faz? Ele não entra com a ação. Aí, por isso que eu volto àquela fala. Ele não está dormindo. Ele não está dormindo, ele está trabalhando. Só que se ele entra com a ação, ele é demitido. Essa é uma interpretação que melhora a condição social dele? Não vejo. E vamos Desculpa quem pensa sentido contrário, mas não vejo. Quem poderia imaginar que essa súmula 294, que gerou tanta repercussão, né? E tão falada, tão criticada, tão, né? Que isso ia ser respaldado pela própria legislação, né? Pois é. Então, assim, a gente nem poderia imaginar que para fins, no caso, trabalhistas, a gente teria, de fato, com a reforma, a inclusão dessa previsão e, pior, não só a inclusão, né? Ela foi elastecida. Porque quando ela traz na redação que acabou... Porque se você compara a súmula 294 com o parágrafo 3º do artigo 11, você aumentou as hipóteses de prescrição total, porque não só alteração, mas também fala em descumprimento do pactuado. Exatamente. Então, trouxe para o rol de aplicação dessa prescrição, que é a total, você trouxe ali para o rol mais situações. Porque a questão toda é, se eu aplico a prescrição total e daquela situação eu tenho 5 anos para poder
procurar o Poder Judiciário, se não procurar, não posso mais discutir, ou então se eu aplicaria a prescrição parcial, né? Que aí seria o quê? Aquele fato de você ter a lesão e ela ir se renovando mês a mês, de modo que do fim do contrato eu teria 2 anos para entrar com a ação e da data do ajuizamento, como já fizemos aí a colocação, súmula 308 no item 1, do ajuizamento voltaria os últimos 5 anos, segundo a visão do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu acho que até, lembrando um pouco aí... É bem complicado, visão, né, Juliana? Muito. Você vê, assim, eu acho que tudo volta ao comentário que a gente fez, né, Fagner? Quando você pensa assim, o Instituto da Prescrição, ele deveria ser tratado com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, porque não só pelo comando, né, constitucional, infraconstitucional, jurisprudencial, ter muito cuidado, porque se o objetivo é a segurança, eles acabam trazendo situações que trazem profunda insegurança. E se eles não querem que a espada fique sobre a cabeça, né? A espada continua sobre a cabeça e por um fio de cabelo de rabo de cavalo. Então, quando a gente diz assim, aquela imagem, ela se torna muito presente. Por quê? Porque é muito complicado, porque vamos avaliar assim, os empregadores, eles acabam se sentindo também muitas das vezes inseguros pela... pode cobrar, não pode cobrar, doutora? Vai cobrar, não pode. Aí, por outro lado, o empregado. Eu tomo uma atitude, não tomo uma atitude. Se eu tomar atitude agora, qual será a consequência? Então, assim, é difícil. Aí você diz, se tanto de um lado quanto do outro tem insegurança, você não atinge o objetivo e a finalidade principal da prescrição, que é a segurança das relações jurídicas. Então, assim... algo muito errado está acontecendo nisso tudo. Ou então nós somos 2 loucos aqui que estamos conjecturando. Aí, Juliana, a gente teria que fazer uma análise mais sociológica e antropológica, sabe? Porque, veja o seguinte, me parece que quando o empregador ele se preocupa muito com isso, que ele não está dando àquela norma a eficácia social que ela merece. A eficácia social no sentido, não, eu legitimo o cumprimento da norma e vou cumprir. Porque se ele cumpre, ele não se preocupa com demandas judiciais e nem com prazo de prescrição. Pode retroagir 10 anos, porque se ele está dentro da lei, nada há a pagar, né? Enfim, mas aí é uma outra análise. Agora, eu não sei se a gente pode, só para finalizar, alguém colocou aqui com relação à prescrição intercorrente. Dá para a gente falar em 5 minutinhos sobre prescrição intercorrente? Dá sim, dá. Vamos falar. Tem alguma colocação aí a fazer sobre a prescrição intercorrente? Que era uma discussão que nós tínhamos, né? O STF dizendo que era aplicável, súmula 327, TST dizendo que não, súmula 114, aí veio a reforma trabalhista, artigo 11 para artigo 11A. E aí, sua visão sobre isso, minha amiga? Olha, para mim, a primeira coisa, né, algumas pessoas perguntam o que é a tal da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é no curso do processo. Então, já existe o processo e a gente está no curso do processo. Aonde? Né? Então, a gente delimita na execução. Então, é aquele momento da execução. Então, mesmo antes, quando a gente tinha a súmula 114 do TST, dizendo que a prescrição intercorrente ela não se aplicava na esfera trabalhista, né? E, por outro lado, a gente, né, tinha a súmula 327 do STF dizendo que se aplicaria. Mesmo antes, quando as pessoas falavam que a gente tinha a súmula do TST dizendo uma coisa e do Supremo dizendo outra, eu já falava, olha, eu acho que essa antinomia é aparente. Se você for dar uma olhada nos julgados que levaram a edição das súmulas, que eu indico muito isso também para os alunos, e eu creio que você também, que quando, por exemplo, sai a edição de uma súmula, para que você vá, por exemplo, no site do TST... Tem que estudar os acórdãos. E olhem os acórdãos, porque quando você acessa a súmula pelo site do Tribunal Superior do Trabalho, embaixo você vai ver que tem vários julgados. Quem nunca fez, é uma ótima forma de você criar suas teses, você entender, você achar argumentos. Ali é perfeito. Para quem advoga, eu falo assim, olha, se você não faz isso, começa a fazer de ontem, porque já era para estar fazendo. Para quando você precisa entender o posicionamento do TST, e dali você vê muita argumentação. E aí você vê o quê? Os acórdãos que levaram a edição da súmula. Então eu já falava que, na verdade, quando você olhava, era aparente antinomia, mas é porque eles partiam de premissas diferenciadas. Diferentes, isso aí. Então eu falava assim, tá na execução? Tá, mas por que a Justiça do Trabalho tinha no âmbito do TST a súmula 114 do TST? Porque dizia, olha, se no curso da execução
a execução ficar parada por conta do devedor, que é o executado, e não tem como pagar, se a execução fica paralisada por conta do devedor executado, a súmula 114 diz: não há que se falar em prescrição intercorrente, senão isso poderia ter sido, né, uma forma de manobra utilizada pelos próprios devedores executados para deixar o quê? Vamos sumir, não vamos pagar, vamos fugir com os bens, e depois, ó, diz que prescreveu e tudo isso não dá em nada. Então, partia desse pressuposto. E quando você olhava para a súmula 327 do STF, o que o próprio Supremo Tribunal Federal fazia? Ele partiu de uma outra análise, uma situação na qual, né, aquela execução ficou parada, mas por um ato do credor exequente. E aí, qual foi a interpretação? Credor exequente, ele é o maior interessado fazer com que essa execução caminhe depois que ele já tem o crédito. E aí há uma determinação judicial. O credor exequente é o maior interessado em receber os seus créditos. Ele fica inerte? Então ele vai sofrer a punição, sim. Então, assim, eu acho que quando eles trouxeram para dentro, né, da CLT, então, eles deixaram claro, lá no artigo 11A, que foi acrescentado pela reforma, diretamente qual o cenário. E, a meu ver, eu acho que eles foram precisos quanto a isso, que é uma execução, que houve a inércia do credor exequente, né? Então ele ficou inerte, não cumpriu uma determinação judicial, e por conta disso haveria sim a incidência da prescrição intercorrente, delimitar até o prazo de 2 anos, que também há aí uma discussão quanto ao prazo, se deveria ser de fato 2 anos, enfim. Mas, assim, a meu ver, eu já defendia que, se fosse nessa circunstância, já poderia ser utilizado. E pelo que eu vejo, você também, né? Vou te dar a palavra aí. Perfeito, Juliana. Faço das suas palavras as minhas. Eu também sempre tive essa interpretação, essa aplicação, né? E infelizmente, o que nós percebemos são frases, né, soltas, aplicadas num contexto que gera, portanto, total descontextualização. E aí fica tudo fora de contexto. E essa sua análise histórica, assim, merece aplausos significativos, porque é exatamente isso. E me parece, eu sinto muita falta, sabe, Juliana? Eu vejo isso no dia a dia, você também certamente analisa isso. Os colegas não usam a Lei 6830 de 80, que é aplicável subsidiária, que é a que trata da prescrição intercorrente que gerou a súmula, né, 327 do Supremo Tribunal Federal. E é o argumento que a gente usava, né? Exatamente. E aí as pessoas simplesmente deixam de aplicar a Lei 6830 de 80. Eu sempre digo, queridos, olha só, em sala de aula, né, em pós, particularmente, na execução trabalhista, quais são as regras aplicáveis prima facie? CLT. E se a CLT for omissa? Regra geral, 99%. CPC, não. Lei 6830 de 80. Lei de executivos fiscais. Exato, artigo 889 da CLT. Agora, se a lei de execuções fiscais ela for omissa, ela mesma no seu artigo 1º diz para aplicar o direito processual civil. Ela fala. Então nós aplicamos o processo civil num 3º nível na execução trabalhista. Daí surgem as divergências. Então, por isso que eu digo, né, merecem aplausos as suas considerações, considerando a reminiscência, né, do Instituto da Prescrição, na interpretação dada pelo TST e também pelo Supremo Tribunal Federal. E como você bem disse, hoje realmente fica superada em razão do advento do artigo 11A. Pouco importa se uma circunstância ou outra, mas me parece que a reforma acabou agasalhando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque ela deixa muito claro, né, que se o credor ele for intimado a cumprir uma determinação na execução e ele não o fizer no prazo de 2 anos, a prescrição ela pode ser, a lei fala, né, reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado. Eu só gostaria de fazer essa ponderação, tá, Juliana? As pessoas passam agora a ter uma interpretação elástica do reconhecimento ou da decretação da prescrição de ofício também para o processo de conhecimento, para a prescrição tradicional, o que é inaplicável, meus amigos. A lei é muito clara. E se o legislador reformista quisesse que a prescrição de ofício fosse aplicada na fase de conhecimento, ele teria dito no artigo 11 que ele também alterou. Mas ele assim não o fez. Ele só trouxe para a prescrição intercorrente o seu pronunciamento de ofício. E lembrando, né, Juliana, que
o pronunciamento só pode ocorrer se passar dos 2 anos da inércia do exequente quando ele for intimado a praticar um ato. Se o juiz não o intimar para praticar um ato, por exemplo, diga o exequente, dê ao exequente meios, né, para prosseguimento da execução em 30 dias. Esse prazo é contado em dias úteis, porque é um prazo processual. Findo esse prazo de 30 dias, aí sim começa, a partir do primeiro dia útil subsequente, a contar o prazo prescricional de 2 anos. E aí vem uma discussão, uma controvérsia. Esse prazo de 2 anos, ele vai ser contado em dias úteis ou em dias corridos? E aí, minha amiga? Eu volto para a interpretação mais favorável ao trabalhador. No meu modo de ver, embora o instituto seja de natureza material, a prescrição seja instituto de natureza material, como é uma determinação judicial para que se pratique um ato a fim de que possa se viabilizar meios de execução no processo, me parece então que a melhor interpretação é que seja contado também em dias úteis. Mas eu sei, né, que a minha posição é minoritária, não sei qual é a sua posição a respeito disso. Eu nunca defendi. É legal, aí chegamos num ponto que eu, para falar a verdade, num primeiro momento sempre olhei para a prescrição como direito material, né? Então, apesar de ser... E realmente Então, assim, apesar de ser no curso do processo, e aí é uma regra de direito material, mas inserida dentro do processo, a regra da prescrição como direito material não seria a contagem em dias úteis, né? Então, mas acho que é uma boa posição para você tentar usar no processo, mas para mim, assim, num primeiro momento ainda tenho essa visão da contagem em dias corridos, por ser a prescrição ainda, né? Só um parênteses. Direito material. Não, tem razão. E só um parênteses aqui, eu esqueci só de colocar isso. Eu conto com dias corridos, para não correr risco. Eu estou trazendo. Né? Exatamente. Não estou falando para ninguém contar em dias úteis, não, né? Conta em dias corridos para não ter risco. Mas numa eventualidade qualquer, existe esse pensamento, que, embora é minoritário, não tem posicionamento ainda dos tribunais a respeito, né? Vamos ver. Se alguém quiser lançar mão dessa tese em alguma oportunidade, que o faça, se perdeu aí o prazo de 2 anos corridos, né? Mas só para deixar registrado. Porque a nossa fala, quando você, né, traz essa análise dialógica que a gente faz, vai trazendo, né, e contextualizando, isso é excelente, porque justamente às vezes em conversas como essas, nós até às vezes no momento que a gente não está fazendo uma live, estamos 2 amigos trocando ideias, e aí, o que você acha, Fagner? Eu estou com um processo quanto a isso, e o prazo, né, já passou o prazo dos dias corridos, eu não sei o que eu faço. Falei assim, minha amiga, tem uma tese, por que você não tenta? Então, assim, isso é legal, esse papo, porque traz aquela ideia, falei assim, olha, se eu precisar, eu brinco e falo assim, guarda na gaveta, entendeu? É aquela coisa quando você fala assim, deixa o arquivo ali, eu tenho um arquivo com algumas coisas assim que eu acho que são interessantes, a ideia, e eu vou guardando, sabe? Então eu vou botando, porque eu falo assim, pode ser que eu precise. A gente, por cautela, acaba não usando, porque não vai correr o risco. Exato. Mas se eu precisar, eu tenho uma visão, né, que é uma interpretação, que eu tenho um caminho ali a seguir. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que a beleza do direito é essa. E para a gente também não ficar, né, estendendo tanto, mas assim, coisa... só mais uma consideração para fechar esse papo da prescrição intercorrente, né? Assim, eu estou quase me convencendo pela outra tese. Tá? Por quê? Por quê? Eu também não trouxe esse argumento, mas é importante trazer. Porque a gente está falando de anos, né? A gente não está falando de prazo em horas ou em dias, e sim em anos, né? Então, se eu considerar que hoje é que dia mesmo? Dia 2 de maio, né? Se eu considerar que a prescrição começa hoje, no dia 2 de maio, né, eu tenho que terminá-la no dia 2 de maio de 2022. Não tem como ser diferente. Então, eu estou sendo convencido por esse particular, né? Mas não por uma interpretação no sentido mais benéfico. Fechando aí o parênteses. O que eu tava Desculpa falando... te interromper. Não, era mais no sentido que, muitas das vezes, o que a gente acaba sendo instado a fazer. Eu não sei se você dá aula em graduação ainda. Eu dou aula em graduação, sabe? Também. Então, assim, a gente que dá aula em graduação,
Eu dou aula de graduação, preparatório para a prova da OAB, preparatório para concurso público, pós. Então, assim, tudo depende também, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, professora, mas a súmula 308 no item 1 diz isso, mas não sei o quê. Então, assim, tudo que a gente foi falando, tá? Das questões, se a gente concorda ou não, da interpretação, adapte para o momento. Eu falo muito isso, porque eu sei que tem alunos que estão assistindo, eu sei que tem advogados que estão assistindo. Então, assim, você tem que contextualizar tudo isso que a gente vem conversando. Por quê? Exato. Porque se você está fazendo uma prova objetiva, que você tem que marcar um X, letra da lei, seja na prova da OAB, seja num concurso público que a questão é objetiva, muitas das vezes a gente sequer comenta o que a gente está conversando aqui. É que nosso papo hoje é livre, é um papo que a gente está conjecturando, trazendo a mais acadêmico. Exato. Então, assim, se você está naquele momento em que cai na sua prova lá e você tem que marcar o artigo 11, o que está escrito, é o que está escrito e pronto, garante seu ponto, entendeu? Então, assim, não entra na neura. Agora, você já está formado, você está ali, né, numa pós-graduação para trazer justamente essa análise reflexiva, para você melhorar a sua prática jurídica argumentativa. Aí você vai enveredar pelo que a gente está conversando, buscando as teses, sabe? Porque meu medo é que às vezes os alunos, né, eles olham o momento e falam assim, meu Deus, então agora quando eu for fazer uma prova objetiva, eu não sei mais o que eu vou marcar. Então, não, assim, gente, cuidado. É só, assim, o fechamento de tudo isso que a gente está conversando, porque como nós somos professores, advogados, e a gente dá aula em várias esferas, né? Então tudo depende. A minha aula que eu dou numa pós e a do Fagner é diferente na aula que a gente dá na graduação. Não é que o direito seja outro, é só o olhar que depende. Exatamente, momento, claro. Né? Quando você está construindo a base, às vezes eu falo isso muito também para os meus alunos. As pessoas, às vezes, elas nem sabem andar de bicicleta e elas querem tirar a mão do guidão. Então, quando a gente brinca, eu falo isso. Calma, aprende a andar de bicicleta. Depois você começa a... Senão vai cair. Vai cair. Então, assim, faz o alicerce da casa, depois sobe as paredes. Porque se subir parede sem ter alicerce, vai cair tudo. Então, eu falo que de fato, conhecer o que está na lei. Você vê quantas vezes ao longo da nossa fala, eu fui até o comando legal, o Fagner leu o comando legal. Isso é para incentivar vocês também. Tudo começa por ali. Faça a leitura da legislação constitucional, olha a interpretação que a gente fez, a gente voltou ao que está escrito várias vezes para dar... Imprescindível, né? Imprescindível conhecer. Imprescindível conhecer. Imprescindível. Não tem como você estar diante de uma situação em que a pessoa ignore o comando constitucional. Existe uma coisa chamada hermenêutica, sabe, constitucional. Então, assim, a gente até está passando por um momento hoje, até delicado, né, Fagner, que isso é papo para outra live, mas eu digo assim, existe sim um movimento que não foi só agora por conta de pandemia, não, já vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, que é um movimento de um constitucionalismo de exceção. E isso vem sendo, né, adotado, trazido por uma série de contextos aí sociais, econômicos, políticos, jurídicos, enfim. Mas o que eu estou dizendo é assim, mas tentem não se contaminar, justamente achar que tudo é exceção. A palavra exceção tem que ser mantida e olhada com muita cautela, porque isso pode trazer consequências irreversíveis. E olha que eu digo, isso é papo para uma live inteira. Então, assim, eu quero agora que vocês olhem partindo das premissas do que nós temos dentro do comando e usem isso nas argumentações de vocês. Eu percebo na fala de todos os meus amigos que são juízes que muitas das argumentações, elas se repetem e elas andam no lugar comum. Exatamente. Então, a gente tentou hoje sair um pouco do lugar comum. Sair da caixinha um pouco. Tem que sair da caixinha, né, gente? Porque assim, sair do lugar comum, a gente não é dono da verdade. Nós estamos imprimindo olhares. Você vê que às vezes a gente concorda, às vezes a gente diverge. Isso que é legal, sabe? O objetivo é esse, é sair do lugar comum e contribuir, né, amigo, para a análise feita por vocês. Oi, amigo. Perfeito. Eu concordo e vou além. Eu digo o seguinte, eu sempre digo em sala de aula, né, para as minhas turmas de mentoria. Gente, a zona de conforto me permita o uso da palavra, né? É esdrúxula, mas é o que eu uso. A nossa zona de conforto nos emburrece. Então nós temos que estar passando sempre, né, para o outro lado, sempre caminhando de uma forma diferente, porque se você não é isso que está escrito e ponto final, o cliente chega para você com uma situação em que você tem que buscar uma aplicação diferente. Claro que a gente está falando aqui de hermenêutica, eu estou aproveitando a tua fala de hermenêutica. Sim, claro. Né?
Então nós temos que saber que existem situações e exceções. Eu só não posso fazer exatamente como você falou, da exceção à regra, sob pena de, na verdade, nós fazermos tábula rasa do próprio texto constitucional e da legislação, né, ordinariamente conquistada, violando assim o retrocesso social. Aí, Juliana, eu acho que a gente já pode até caminhar para o nosso final aqui, né, meu amigo? Já estamos falando demais. Vamos encerrar. O Rinaldo falou aqui do artigo 219 do CPC, talvez com relação à prescrição de ofício, mas o TST ele é pacífico no sentido que não é aplicável, né, na fase de conhecimento. A Rose Cruz falou aqui da questão do prazo fechado de 2 anos, que eu falei depois. Exatamente isso, Rose, concordo, né? Estou me inclinando exatamente nesse sentido. Aquela questão do prazo prescricional de 2 anos que nós falamos, né, que é fechado. Bom, enfim, eu acho que é isso, né, Juliana? Eu acho que falamos até demais, né? Tivemos que emendar uma live na outra, minha amiga. Na verdade, o papo flui, né? Muito tema, muito assunto. E, assim, eu acho que até foi uma consideração a vocês, porque apesar de, independer da nossa vontade, a internet estar funcionando ou não, eu sei que é extremamente desagradável. Então, a gente aproveitou aí esse sábado, né? Para a gente poder aproveitar aí amanhã, que já se estendeu pela tarde. Mas o papo é bom, vai indo. Quando a gente vê, a gente fala demais. Mas professor é assim mesmo, né? Professor, se deixar, meu filho, deixou, ferrou. Começa a falar. Mas foi um prazer. Exatamente. Espero aí que vocês tenham aproveitado esse momento e que contribua com a atuação de vocês no dia a dia, e que essas reflexões, como eu digo, nós estamos apenas trazendo impressões, nossos posicionamentos, que também não são imutáveis, a gente está sempre estudando. Cada conversa que a gente tem nos faz refletir sobre temas, então isso que é a beleza do direito. Então eu só tenho a agradecer. Obrigada, meu amigo, aí por esse momento, e obrigado a todos aí que compareceram. Agora eu não vou citar nomes porque é indelicado, porque aqui eu não vou conseguir ver todos que participaram da live, mas foi ótimo, foi um prazer, viu? Até a próxima, né? Pô, o prazer foi meu, foi muito bom trocar essas ideias com você. E realmente, né, nós não somos os donos da verdade, nós estamos aqui somente num debate acadêmico, apresentando nossos posicionamentos, nossos pontos de vista, e sem dúvida alguma, pensando no enriquecimento, né, mútuo e também de vocês, que a gente possa realmente aperfeiçoar o nosso sistema jurídico cada vez mais. Obrigado, Juliana, pela oportunidade, que possamos fazer mais lives. A vocês, estou à disposição no que precisarem, é só chamar. E quem é meu seguidor e não segue a professora Juliana ainda, vai lá no Instagram dela, passe a seguir. A professora Juliana também posta dicas diariamente, é sempre bom, tá bom? Um abraço a todos, sintam-se abraçados, cuidado, saúde, e em breve nós sairemos dessa, estaremos aí fazendo muitos eventos presenciais, não é, Juliana? Se Deus quiser. Quem não me segue ainda, meu Instagram é @prof.juliana_monteiro, tá? E será um prazer ter vocês lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, ok? A gente se vê, então, numa próxima live. Foi um prazer enorme. Meu amigo, um beijo grande, vamos ficar por aqui. Foi ótimo. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.